Eu queria perguntar para você agora, você está passando por uma provação na sua vida? Você está vivendo uma crise, um momento difícil? Aquela situação em que você não encontra socorro de nenhum lado? Parece que a situação é impossível de ser solucionada. Você está vivendo um grande desafio na sua vida espiritual. Você tem tido discernimento da vontade de Deus para a sua vida, mas a decisão para obedecer a Deus vai lhe custar muito caro e você está sofrendo com isso. Abraão passou por isso e saiu vitorioso. E a atitude de Abraão nessa história nos ensina como nós também podemos sair vitoriosos em nossas provações. E eu quero destacar aqui com você 3 atitudes de Abraão que fizeram dele alcançar a vitória diante da provação. Capítulo 22, no verso 3, quando diz assim: na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Que atitude foi essa de Abraão? A lição aqui não é que você tem que acordar de madrugada para ser vitorioso em sua vida espiritual, embora isso possa ajudar aqueles que têm o bom hábito de fazer do seu encontro com Deus a primeira atividade do dia. Isso é muito saudável para a vida espiritual, mas não é exatamente isso. Há pessoas que encontram melhor disposição em outros horários do dia, então o horário não é o que determina. A atitude de Abraão aqui não é o fato dele ter levantado de madrugada, é o fato dele ter decidido obedecer Deus prontamente. Deus deu a ordem a Abraão, mas não marcou data. Abraão poderia racionalizar de muitas maneiras. Abraão poderia questionar a ordem de Deus. Ora, mas se esse é o filho da promessa, se esse é o filho através do qual nascerá uma grande descendência, então tudo bem, eu vou obedecer a Deus, mas eu vou esperar que Isaque se case e que tenha filhos, para que a promessa se cumpra. Ou Abraão poderia questionar: ora, Deus nunca ordenou sacrifícios humanos, isso é coisa para os pagãos. Eu acho que eu não entendi bem a ordem de Deus. Quantas vezes a gente faz isso, né? Deus nos mostra tão claramente alguma decisão importante que temos que tomar na vida, alguma mudança de rumo, alguma atitude importante. Nós discernimos a vontade de Deus, mas ficamos questionando, esperando que Deus revele de maneira mais clara, quando isso na verdade não é dúvida com relação à vontade de Deus, é falta de disposição para obedecer à vontade de Deus. A atitude de Abraão nos ensina que as ordens de Deus são para serem obedecidas imediatamente. Ele recebeu a ordem de noite, não esperou nem que amanhecesse o primeiro dia, se levantou cedo para obedecer, e foi uma ordem muito difícil de ser obedecida. Portanto, a primeira atitude que fez de Abraão um homem vitorioso sobre as provações, qual foi? Prontidão para obedecer. Abraão saiu da sua terra e da sua parentela para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Ele não sabia o destino. E agora Deus aparece e diz: Abraão, sacrifica o teu filho em um dos montes que eu vou te mostrar. Saiu sem saber qual era o destino. Que prova obedecer a Deus sem saber para onde está indo. É muito fácil você obedecer a Deus quando você sabe quais serão as consequências. É muito fácil obedecer a Deus quando você sabe quais serão os resultados, quando você tem controle da situação. Mas obedecer a Deus sem saber para onde está indo é somente para os gigantes na fé. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Você já sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Ei, estou falando com você. Olha aqui para mim. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você sabe do que eu estou falando. Você está esperando o quê? Ter controle sobre a situação? Está esperando saber completamente quais serão os resultados, quais serão as consequências? Os gigantes na fé obedecem mesmo quando não sabem para onde estão indo. Fazer a vontade de Deus, porque é Deus que está mandando. Não por causa das consequências, mas por causa da vontade de Deus. Aqui está a primeira atitude que fez de Abraão um gigante na fé. Prontidão para obedecer. E eu não imagino que Abraão saiu dali sem estar com o coração cheio de dúvidas. É claro que Abraão estava cheio de dúvidas. Mas que ordem é essa? Será que eu entendi direito? Sacrifício humano, matar o filho do qual nascerá uma grande descendência, não pode ser. É claro que Abraão teve dúvidas. A fé não significa ausência de dúvida. Quando você duvida, isso não significa falta de fé. A fé não significa necessariamente ter dúvidas. Agora você tem que entender algumas coisas. Quando a ordem de Deus chega, a obediência não pode esperar. Mesmo que você tenha dúvidas, mesmo que você não saiba o destino, mesmo que você não saiba quais serão as consequências. Na escuridão da dúvida, acenda a luz da obediência imediata. Para obedecer você não precisa de certezas. Você precisa de confiança em Deus. Somente isso. A obediência não conhece o adiamento, ela conhece apenas o agora. As ordens de Deus são dadas ou foram dadas para serem obedecidas imediatamente. Não esqueça disso.
E lembre-se de uma coisa, está difícil obedecer a Deus? Está difícil tomar essa atitude que você já sabe que tem que tomar? Está difícil fazer essa mudança na sua vida que você já entendeu que precisa ser feita? Na sua vida familiar, nos seus negócios, nos seus planos, no seu trabalho, na sua convivência, nos seus relacionamentos. Qual é a ordem de Deus para você? Você já entendeu a ordem de Deus? Está esperando o quê para obedecer? Ah, pastor, mas está muito difícil. Não está tão difícil quanto foi para Abraão sair para sacrificar o seu filho. E se está difícil obedecer agora, amanhã será mais difícil ainda. Quanto mais demoramos a obedecer, mais difícil se torna a obediência. Se você está esperando mudança de circunstâncias, ou que você tenha mais disposição para poder obedecer a Deus, lembre-se, quanto mais você demora, mais difícil se torna. O momento mais fácil de obedecer a Deus é agora. A primeira atitude que fez de Abraão o gigante na fé que ele foi, é esta: prontidão para obedecer. A segunda atitude que fez de Abraão o homem vitorioso diante das provações, está no verso 5. Quando eu pensava nessa história, quando eu li essa história, eu sempre imaginava assim: o momento mais dramático, o momento em que Abraão fez a maior demonstração de fé, foi aquele momento dramático, quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. Ali foi o momento mais difícil, certamente, e ali foi a maior demonstração de fé. Eu mudei minha percepção. Hoje eu entendo que a maior demonstração de fé, bem, as demonstrações de fé nessa história acontecem em vários momentos, desde o momento que ele saiu para obedecer, demonstrando fé, conduzindo 3 dias, todas essas foram demonstrações de fé, mas a maior demonstração de fé está aqui no verso 5. Vou ler de novo, vamos ver se você consegue captar aí qual é a ideia. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz. Quem são esses dois, eu e o rapaz? Abraão e o seu filho Isaque. Quantas pessoas? 2. Eu e o rapaz iremos até lá, depois de termos adorado. O que significa termos adorado? Mais à frente é dito o que era, né? Preparar o altar, colocar a lenha sobre o altar, amarrar a vítima sobre o altar, amarrar na lenha, matar, não é? Com o cutelo, com a faca, e tocar fogo na lenha. Mas era isso que ia acontecer. Uma coisa a gente sabe, a vítima ficava mortinha da silva. Ah, escapou, sobreviveu, sem chance. Sem chance. Agora vejam o que Abraão diz aqui, no verso 5. Final do verso 5. Depois de termos adorado, ou seja, depois de ter acontecido tudo isso que eu relatei aqui, ele diz assim: voltaremos para junto de vós. Aqui está o elemento fé. Quem mais estava indo? Ninguém. Portanto, voltaremos significava quem? Ele e Isaque. Você consegue entender isso? Alguém vai dizer assim: não, ele falou isso só para enganar os servos, para os servos acharem que ia dar tudo certo e que não impedisse. Abraão ia contar uma mentirinha nessa hora. O que vocês acham? Abraão ia ter cabeça para contar uma mentirinha? Não, a gente vai voltar, pode ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. É isso que aconteceu? Pode ter certeza que não foi isso. Quando Abraão disse: depois de termos adorado, voltaremos para vós, significa que Abraão sabia que Deus iria cumprir a sua promessa em Isaque, mesmo que ele matasse Isaque. Não é aquela coisa de, Abraão sabia que no fim das contas Deus não ia permitir, né? Que na hora que ele levantou o cutelo, Isaque deu uma piscadinha para ele e ficaram assim até aparecer o anjo. Nada disso. Abraão saiu para sacrificar Isaque, e ele sabia que, sendo consumado o sacrifício, Isaque seria morto, mas a sua fé reside no fato, na sua convicção de que Deus não o deixaria sozinho na obediência. Ele sabia que Deus iria intervir, que Deus iria cumprir a sua promessa através de Isaque, mesmo que ele matasse Isaque. E aqui está a segunda atitude, em uma frase: crer na intervenção divina. Está difícil obedecer? Está difícil fazer a vontade de Deus? O que Deus está pedindo de você é algo muito difícil? É isso? Para Abraão, sacrifique o seu filho. E para você, qual é a ordem de Deus? Qual é o discernimento da vontade de Deus que você já teve e ainda não obedeceu? Mas eu não sei se vou conseguir. É aí que entra a fé. Deus vai agir em seu favor quando você estiver na obediência. É isso que acontece. Creia na intervenção divina. A maior demonstração de fé dada pelo patriarca aqui foi dada antes de ele subir ao monte. Deus havia prometido que através de Isaque ele teria uma grande descendência. Portanto, mesmo que Isaque fosse morto, Deus cumpriria sua promessa. E Abraão sabia disso. No livro de Hebreus é dito que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho dos mortos.
Ele sabia que enquanto ele estivesse obedecendo, Deus não o deixaria sozinho. Deus não deixaria de cumprir as suas promessas. Deus prometeu cuidar de você e Ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas essa decisão que Deus está pedindo para eu tomar é muito difícil. Deus vai continuar cuidando de você. Você não tem que saber o destino, não tem que saber o resultado, não tem que saber as consequências. Se você sabe a vontade de Deus, obedeça. Prontidão para obedecer, crendo na intervenção divina. Deus não nos deixa sozinhos na obediência. Deus nunca nos convoca para uma batalha sem prometer a vitória. Antes de subir o monte das provas, erga o escudo da fé. Deus não vai deixar você sozinho na obediência. Quando nós obedecemos, Deus age em nosso favor. E não esqueça essa frase: Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. Se você necessita tomar uma decisão difícil, se você precisa mudar o curso da sua vida, e isso vai lhe custar alguma coisa, tenha certeza de que Deus vai agir em seu favor. Se for preciso, Deus vai até ressuscitar mortos, para que você obedeça. Ah, mas eu não tenho força. Não depende da sua força, depende da sua decisão. É pela força de Deus. Ah, mas eu não sei quais serão as consequências. Deus vai cuidar da sua vida. Não quer dizer livrar das consequências aqui neste mundo. Quer dizer, Ele vai cuidar da sua vida da melhor maneira, como Ele sabe. A terceira atitude que fez de Abraão o homem vitorioso na fé que ele foi. Eu falei aqui de 3 atitudes que fizeram de Abraão ser vitorioso diante dessa grande provação. São as mesmas atitudes que nós precisamos ter diante das nossas provações. Já mencionei 2. Quais foram? Primeira atitude, prontidão para obedecer. Segunda atitude, crer na intervenção divina. E a terceira atitude, essa está no verso 10. Convido que você me acompanhe na leitura. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. O que a gente aprende dessa declaração? Como eu já disse, Abraão não estava fazendo uma encenação, como muita gente pensa, né? Ah, ele sabia que Deus iria intervir, que Deus não iria permitir. Não, ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa, mas ele não sabia como, nem quando. Então, quando ele sobe para o monte, ele sobe para sacrificar o filho. Ele levanta a faca, não é para fazer uma cena. O próprio texto diz de maneira muito clara. Ele levantou a faca, como é que diz na sua Bíblia? Para sacrificar o filho. Esta cena é uma das mais belas representações daquilo que Deus fez pela humanidade. Abraão e Isaque foram uma demonstração para o universo inteligente de Deus, incluindo os anjos. Uma demonstração que lança luz sobre o plano da redenção e o verdadeiro significado da cruz. Esta cena foi uma aula de redenção que Deus deu para as mentes inteligentes desse universo vasto de Deus. Ali estava um pai se dispondo a sacrificar um filho inocente. E não somente isso. Abraão, muito idoso. Isaque, jovem, forte, robusto. Isaque poderia ter resistido a tudo aquilo, sim ou não? Era o mais natural que aconteceria ali, que poderia acontecer ali, seria isso. Isaque dizia assim: opa, peraí pai, isso é entre você e Deus, eu estou fora. Poderia ou não poderia? Porque a forma como a coisa acontecia era do jeito que eu relatei. Construir o altar de pedras, colocar sobre ele a lenha que o próprio Isaque estava carregando. E no final Isaque já tinha perguntado: pai, cadê o cordeiro? Ah, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Mas chegou o momento que Abraão teve que dizer: Isaque, é o seguinte, o cordeiro é você. E o que Isaque faz? Se submete ao sacrifício. Jesus Cristo na cruz do Calvário tinha todo o poder e autoridade para resistir à cruz. Tinha todo o poder e autoridade para reagir aos seus algozes. Mas ele humildemente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se deixou escarnecer, se deixou cuspir, se deixou esbofetear, se deixou ser humilhado voluntariamente. Se submeteu ao sacrifício. Isso foi demonstrado em sombras neste monte com Abraão e Isaque. E Abraão honrou a Deus
para dar essa lição ao universo, se dispondo a sacrificar o filho. E Isaque honrou ao pai e a Deus, se submetendo ao sacrifício. Agora, qual é a grande lição que nós aprendemos aqui para quando nós também estamos enfrentando as nossas provações? O texto diz que Abraão levantou a faca para sacrificar o filho. Isso significa o quê? Disposição para o sacrifício. Ele estava disposto a fazer o sacrifício. O sacrifício que Deus exigiu de Abraão foi o mais difícil que ele poderia enfrentar. Nenhum de nós nunca foi chamado a fazer um sacrifício como esse, eu tenho certeza. Mas Abraão se dispôs a fazer o sacrifício. E sabe por que Abraão foi vitorioso? Porque ele estava disposto a sacrificar o que lhe era mais caro na vida, para colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você? E eu agora estou concluindo aqui a minha mensagem de hoje. E eu quero que você responda para si mesmo. Qual é o grande sacrifício que você precisa fazer para que a sua vida esteja inteiramente de acordo com a vontade de Deus? Não estou falando aqui, evidentemente, de sacrifício para alcançar salvação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas coisas na sua vida que estão interferindo na sua comunhão com Deus. Essas coisas que você sabe que estão afastando você dos caminhos de Deus. Seja uma conduta, uma atitude, um comportamento qualquer, um vício, um relacionamento proibido. Eu não sei se consigo. Disposição para o sacrifício. Eu não sei se vou conseguir viver sem isso. Deus não vai deixar você sozinho na obediência. Você não tem que saber para onde está indo. Você não tem que ter todas as explicações agora. Você só tem que colocar a sua vida inteiramente de acordo com a vontade de Deus. 3 atitudes. Prontidão para obedecer. Crer na intervenção divina. Deus não vai deixar você sozinho na obediência. Finalmente, disposição para fazer o sacrifício. Não meça as consequências. Valerá a pena a consciência de ter a sua vida inteiramente consagrada a Deus.